E aí, amiguinhos, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos discutir o sistema cardiovascular, especificamente o sangue. Quando eu penso em sistema circulatório, é interessante destacar a função de transporte que esse sistema realiza. No corpo humano, o sistema circulatório se subdivide em dois outros sistemas: o sistema cardiovascular e o sistema linfático. Especificamente, dentro de sistema cardiovascular, na aula de hoje iremos trabalhar com o sangue. Por definição, sangue é um tecido conjuntivo formado por uma parte líquida e uma parte sólida. Sólida no sentido de ter elementos sólidos, por exemplo, identificado como elementos figurados. A parte líquida, o plasma, perfaz aproximadamente 50%, sem muito detalhe, às vezes 45%, 65%, essa parte líquida do sangue, deste veículo líquido. E os elementos figurados são as células e os fragmentos celulares. Aqui destacado três principais: as plaquetas, que são fragmentos celulares, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. O plasma, portanto, grande parte dele é constituído por água e substâncias solubilizadas, substâncias dissolvidas e até proteínas insolúveis, proteínas estruturais, digamos, que mantêm, por exemplo, a viscosidade do sangue. E os elementos figurados, de uma forma bem resumida, são os glóbulos vermelhos, conhecidas também por hemácias ou eritrócitos, que têm uma relação direta com o transporte de oxigênio. Os glóbulos brancos, caracterizado pelos leucócitos, que têm a função e a responsabilidade da defesa do organismo, tem uma relação íntima com o sistema de defesa, faz parte do sistema imunitário. E as plaquetas, que têm uma participação direta na coagulação sanguínea. Lembrando, e é importante destacar, que as plaquetas são fragmentos de célula que circulam pelo sangue. Há uma célula mãe na medula óssea, que ela se fragmenta, dando origem às plaquetas. Observando esse resumo dessa tabela, você consegue notar as principais características e componentes do plasma: água, proteínas diversas, glicose, lipídio, os íons, hormônios e vitaminas, essas substâncias dissolvidas no plasma, nesse componente líquido. Olha a quantidade, tem uma proporção de 90% de água, por isso que ele é um importante veículo de transporte dentro do corpo humano. E os elementos figurados, representados pela hemácia, com a sua proporção, os seus valores de referência, exercendo uma principal função, que é o transporte de oxigênio. Em relação aos leucócitos, tem uma série de células citadas, nós vamos discutir no próximo slide, que tem uma relação direta com a defesa imunitária, com a defesa do organismo. E as plaquetas atuam na coagulação sanguínea. Aqui eu listo brevemente as principais células e funções dentro do sistema imunitário. Nós temos os neutrófilos e macrófagos, que são importantes células que participam da fagocitose. É uma defesa mais imediata, uma defesa primordial, sempre que ocorre uma invasão de um micro-organismo, por exemplo. Os macrófagos e os neutrófilos são os primeiros a chegarem. Entre parênteses ali, monócito, porque a célula, antes de se diferenciar em macrófago, recebe o nome de monócito. Principal função, fagocitose. O eosinófilo participa do processo de inflamação e ataque, por exemplo, de organismos pluricelulares. Basófilo modula e participa do processo de inflamação com a liberação de histamina, que é uma importante proteína que atua, por exemplo, aumentando a permeabilidade dos vasos sanguíneos. E os linfócitos? Talvez os mais importantes. O sistema como um todo tem uma importância significativa, mas os linfócitos, como um coordenador da resposta imunitária, principalmente o linfócito T e o linfócito B, com a produção dos anticorpos.
Os linfócitos são considerados células especializadas da defesa, ou seja, as outras células atacam de forma indistinta. Qualquer antígeno, eles têm uma mesma resposta. Agora, o linfócito, tanto o B quanto o T, tem uma resposta mais especializada. Coagulação sanguínea. É um processo desencadeado quando ocorre uma lesão nos vasos sanguíneos. O vaso sanguíneo, o sistema circulatório humano e dos vertebrados, é um sistema circulatório fechado, ou seja, o sangue sempre circula no interior dos vasos sanguíneos. Se ocorrer alguma lesão, algum rompimento de vaso, dispara o processo de coagulação sanguínea. O que vem a ser? É um conjunto de reações químicas em cascata. O que significa isso? Uma reação depende da outra para ocorrer. Você tem diversos fatores de controle da cascata de coagulação, com a participação de plaquetas, das plaquetas anteriormente mencionadas, do cálcio, o elemento lá na aula sobre sais minerais eu comentei. Se você ainda não viu essa aula, procure na descrição do vídeo. Cálcio, importante cofator dos processos enzimáticos da cascata de coagulação, e os fatores que são próprios do organismo, que também participam desse processo. Uma curiosidade, se alguns desses fatores faltarem no processo, o indivíduo tem uma anomalia conhecida como hemofilia, ou seja, não há coagulação sanguínea. Uma vez que esse processo desencadeou, essa cascata de reação química foi disparada, você tem a formação do coágulo. E para que tudo isso? Para evitar que o indivíduo morra de hemorragia. Esse esquema mostra um processo simplificado da coagulação sanguínea. Então imagine uma condição antes de sofrer um rompimento, o vaso sanguíneo intacto, o plasma, os elementos figurados circulando. Por algum motivo qualquer, uma lesão provocada, um excesso de pressão, alguma coisa aconteceu, sofreu uma lesão esse vaso sanguíneo. As plaquetas se agregam na lesão, naquela região onde o vaso sanguíneo sofreu a lesão, liberam enzimas que vão atuar em proteínas que circulavam pelo sangue. E daí os autores consideram que é o início do processo de coagulação sanguínea. A protrombina é uma proteína solúvel, com a ação que ela sofre das enzimas que foram liberadas pelas plaquetas, ela se converte em trombina. Então entenda a relação, as plaquetas se agregam, liberam uma enzima, tromboplastina. Essa enzima atua sobre a protrombina, que era uma proteína que já estava circulando pelo sangue. Essa proteína se converte em enzima denominada trombina. Resumidamente, portanto, as plaquetas, ao se agregar, se reunir no local da lesão, liberam enzimas e as reações químicas sucessivas formam trombina, que é uma enzima que vai atuar no fibrinogênio, formando a fibrina. E é uma proteína insolúvel formando uma rede de proteínas. Se você observar na figurinha, você tem uma rede de proteínas denominada fibrina. Perceba no esquema plaqueta agregada e olha o que está acontecendo. Formei um coágulo, uma rolha, um tampão. Essa rede de proteínas vai segurar as hemácias, segurar esses elementos figurados, impedindo que continue o extravasamento de sangue. Com isso, forma-se o coágulo branco e, após isso, o coágulo vermelho. Ai, professor, não entendi nada. Então eu vou retomar. Trombina é uma enzima, atua sobre o fibrinogênio, convertendo-o em fibrina. Fibrina é uma proteína insolúvel, vai formando uma rede de proteínas. Essa primeira rede de proteínas é considerada o coágulo branco. Quando as hemácias se agregam, ficam presas nesse coágulo, nessa rede de proteína, formam um coágulo vermelho.
e interrompe a hemorragia, interrompe o sangramento. É assim que o processo de coagulação sanguínea impede e cessa uma hemorragia. Agradeço a sua presença, um forte abraço, me sigam nas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, envie um e-mail. Um grande abraço, até mais.